Hoje nós vamos falar sobre rejeição, que é um sentimento forte, é um sentimento que traz dores, é um sentimento que traz feridas e é um sentimento que traz para nós a sensação de não sermos amadas. Então, querida, eu vou começar orando por você. Senhor, nesse momento eu quero te apresentar a tua filha, Deus, que está aqui comigo. Senhor, eu não conheço a vida, eu não conheço o passado, nem o presente, nem o futuro. Mas tu és um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Senhor, o que eu quero te pedir hoje pela tua filha é abre a mente dela. Abre o entendimento. E abre, Senhor, o desejo de se curar. Não deixa, Deus, que fique nenhuma dúvida daquilo que ela precisa para ter plenitude em ti. Esse é o meu pedido. Amém. Vamos lá, querida? Então, hoje nós vamos aprender sobre a rejeição. Rejeição no conceito psicológico, é uma experiência de ser excluído, né? É como se você fosse ignorada, como se você não fosse aceita naquele ambiente, em um grupo social ou por alguém. E isso pode nos levar a sentimentos de solidão, tristeza, baixa autoestima, angústia. Então, querida, é um sentimento doído. E muitas vezes esse sentimento é gerado pelo ventre de nossa mãe. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, a rejeição, ela nos leva a ser uma pessoa que nos sentimos como se nós fôssemos jogada na lata de um lixo, né? Nos sentimos assim. E além de sermos machucadas, repleta de marcas, de ferida, isso nos persegue por longos anos. Isso nos aprisiona em pensamentos, em sentimentos e consequentemente, nos trazem transtornos, sentimentos doentios. E as rejeições, elas são arranhões psicológicos em nossa mente. E elas nos machucam. A nossa pele emocional, ela é penetrada por esse sentimento. E aí eu quero dizer para você como que se inicia a rejeição. Querida, o inimigo, ele age e ataca nas nossas fraquezas emocionais, nossas fraquezas humanas. Então, observe que o ser humano, ele precisa emocionalmente de quê? Ser respeitado, ser valorizado, né? Ele precisa de habilidades e dons, tá? Isso, quando nós nos sentimos rejeitados, a gente não consegue sentir assim. Nós precisamos de afeto, de amor, né? Receber um beijo, receber um abraço. Nós precisamos nos sentir seguras afetivamente. Nós precisamos nos sentir aceitas. E às vezes a gente não se sente aceita naquele ambiente. Por mais que nós estamos ali com pessoas amadas, com pessoas queridas ao nosso redor. Mas sempre nós vamos ter aquele sentimento de rejeição. Por quê? Porque foi gerado dentro de nós esse sentimento. Então, cada carência que nós temos é uma oportunidade em potencial para o inimigo fazer o quê? Nos atacar. Então, o inimigo, ele aciona, né, as suas garras. E aí, o que ele faz? Ele traz esse sentimento, ele permite esse sentimento e nós ficamos assim. Mulheres feridas, mulheres magoadas, mulheres tristes, se sentindo rejeitadas. Às vezes, o nosso esposo nos ama, mas nós não nos sentimos amadas. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos amam, mas nós não acreditamos. Por quê? Porque nós temos esse sentimento dentro de nós. Nós fomos rejeitadas um dia. E isso marcou a nossa história. Porque geralmente os sentimentos que nos marcam são aqueles que mais doem. Você pode observar que para você lembrar de algo bom é necessário um ambiente, um momento para aquilo. Mas para você lembrar daquilo que foi ruim na sua vida, é constante na nossa mente. É sempre ali, nos alfinetando. E vem aqueles pensamentos todo o tempo. Então eu quero dizer para você que existe rejeição da família, né? Nós nos sentimos rejeitados pela família. A família às vezes nos rejeita. Existe rejeição nas nossas fases escolares, que às vezes a gente passa por situações na escola que a gente leva para a vida inteira. Nós, às vezes, nos sentimos rejeitados até por Deus. Porque acontece algo em nossas vidas
E a gente fala, Senhor, me socorre aqui, mas não acontece da maneira que nós queremos. E aí nós achamos o quê? Que Deus nem nos ama. Isso é também um sentimento de rejeição na parte espiritual. E agora nós vamos entender cada rejeição, tá? Cada rejeição. Por exemplo, rejeição na família. Essas rejeições, elas já vêm do ventre materno. E elas podem ocorrer assim de diversas maneiras. Por exemplo, isso pode também afetar o seu psicológico lá dentro do ventre da sua mãe. Pensamentos e atitudes que a sua mãe teve na sua gestação, que por sua vez refletiram dentro de você. Como assim, Lúcia? Tipo, eu não quero essa criança. Eu não desejei essa criança. Eu não amei essa criança. Isso é rejeição. Essa criança não foi planejada, é rejeição. Às vezes você vê, é fruto de uma situação delicada para sua mãe, como um estupro, né? É dolorido a gente ouvir isso, mas existem sim pessoas que foram geradas por estupro e aquela mãe não quer aquela criança. Ou pessoas que foram geradas de um relacionamento que não deu certo e depois a mãe também não quer aquela criança e foi gerada aquela rejeição dentro dela. E ainda no ventre. Por quê? Porque quando nós estamos no ventre, nós temos as emoções de nossas mães. E essas emoções, elas são geradas lá. Então, você já nasce com esse sentimento de rejeição. E isso lhe prejudica durante uma vida inteira. Então, para você se curar disso, você precisa de um processo, tanto psicológico como espiritual. Mas muitas vezes é mais espiritual. Por quê? Porque o inimigo, ele se aproxima de você através das dores que você sente. Mas você vai entender isso aqui. Às vezes a sua mãe teve um problema na gravidez também, tipo, um problema econômico, né? Que ela diz, não, eu não queria essa criança porque eu não tinha condições de cuidar dessa criança. Então também existe rejeição de parto prematuro. Existe rejeição de mães que queriam abortar essa criança, tomaram medicamento para aborto. E essa criança não morreu, ela nasceu. E essa pessoa nasce com rejeição. Dentro dela, essa marca já existe. E ela precisa ser curada. Às vezes você não falou isso para ninguém. Mas do que eu estou falando aqui, você se sente rejeitado. Então, você precisa de uma cura. Então, há traumas que ocorrem dentro da barriga de nossa mãe, no nosso nascimento. Partos que foram difíceis. Às vezes você teve um parto difícil, né? E naquele momento ali, a sua mãe pode ter morrido no parto. Ou a sua mãe pode ter tido algo que rejeitou, tipo, meu Deus, se eu não tivesse grávida e para ganhar essa criança eu não estava passando por isso. Ali é uma rejeição. Então, outra coisa também, quando nós somos adotadas. Nossos pais nos deram para uma pessoa. A mamãe deu para uma pessoa, o papai deu para uma pessoa. E aí a gente se sente rejeitada quando descobrimos que somos adotadas. Olha só. O que eu quero que você entenda aqui é, nem sempre os nossos pais nos dão porque eles queriam dar. Mas às vezes ele olha aquela família que você foi cuidada, ele não sabia que você ia ser maltratada. Ele não sabia que você ia passar dificuldade. No coração da sua mãe ou no coração do seu pai, era o que eles estavam fazendo de melhor. Porque muitas vezes ele não tinha condição, ela não tinha condição de cuidar de você de uma maneira especial. E agora, cabe a você entender isso. E agora você já está grande, você já cresceu. Lúcia, eu passei tanta situação. Sim, nós passamos mesmo. Independente de sermos adotadas ou não, isso aqui é especial para você que foi adotada. Ou se você conhece alguém que foi adotada, passa essa informação para ela. Olha, nem sempre nossos pais nos dão porque eles queriam nos dar. O que eles queriam era o melhor para nós. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. E hoje cabe a você se libertar desse sentimento de rejeição. Cabe a você amar o seu pai, amar a sua mãe e entender o que aconteceu para que eles fizessem isso com você. Também existe aquele tipo de situação que você é rejeitada na escola. Meu Deus, como funciona isso? Bullying. Né? Você é rejeitada, as pessoas ficam fazendo bullying com você. Você não tinha condição para ir com a melhor roupa. Você não tinha condição para ir bem arrumada. E você era rejeitada pela professora. Você era rejeitada pelos amigos.
Então, tudo isso na nossa fase escolar vai nos trazendo rejeição. Então, às vezes também, por sermos o quê? Meninas e meninos de Deus, somos rejeitadas porque somos evangélicas na escola. E tudo isso nos gera feridas emocionais. Então, a rejeição, ela é algo muito difícil de ser tratado. E nós precisamos entender isso, porque você sabia que a rejeição é culpa do pecado? O pecado traz essa auto-rejeição e nos leva até a fugir de Deus. Assim, por nos sentir rejeitados em um relacionamento mais íntimo com Deus, não conseguimos ter desenvolvimento. Como aconteceu com Adão. Adão, enquanto ele estava lá no Éden, feliz, tranquilo, fluía tudo muito bem. Mas Adão se sentiu rejeitado por Deus quando Deus tirou ele do Éden. Mas foi culpa de quem? Do pecado que ele cometeu. Não é culpa de Deus. Então, o que você tem passado de rejeição não é culpa do Senhor. São as consequências da vida. E agora resta você entender que Deus está contigo. A rejeição é um dos males emocionais mais comuns na sociedade. Pois a gente vive num mundo agitado, um mundo de situações, um mundo materialista, um mundo desumano. E é extremamente necessário que nós possamos nos libertar desse sentimento. Então, querida, o sentimento de rejeição para o crente, ele deve ser combatido com oração, com comunhão com Deus, participação efetiva na igreja, para que você possa ter essa comunhão com o Pai e se libertar desse sentimento. Salmo 133 diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando você conseguir se encaixar dentro do plano de Deus para a tua vida, você vai ter união com as pessoas, você vai receber esse sentimento bom de carinho, de amor. E outra coisa que eu quero te dizer, é importante para você entender que Jesus sabe muito bem o que foi ser rejeitado. Ele foi rejeitado por todos os homens. Isaías 53:3 diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. Isso é Jesus. Ele passou por tudo isso. Então, o que eu quero dizer para você? Aí você pode me dizer assim, Lúcia, Deus era 100% Deus, 100% homem, sim. Mas ele veio na terra. E ele passou por tudo isso. Para provar para você que nós temos um Jesus, nós temos um Pai, que ele pode fazer por nós aquilo que nós não podemos. Porque quando ele veio aqui na terra, ele sentiu tudo isso. E pior, ele não foi rejeitado por uma ou duas ou três pessoas, como nós somos. Ele foi rejeitado por toda uma nação. Por todos aqueles a quem ele veio. Então, querida, fique em paz. Busque ajuda, porque esse sentimento vai sair de você no nome de Jesus. Eu quero falar para você aqui de Romanos 8:38, que diz assim, ó, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Então eu declaro nesse dia que este demônio, essa fortaleza que está na tua mente de rejeição, ela caia por terra no nome de Jesus. Ela saia de você. Que essa ferida seja curada. Que essa ferida seja curada, independente da tua condição, do teu passado. Independente do que aconteceu, independente do que possa acontecer. Nós temos um Deus que ele nos trouxe a essa terra, nos permitiu estar aqui para que nós possamos entender que ele é maior nas nossas vidas. Então, para que você consiga manter essa independência da rejeição, eu quero mostrar para você algo aqui. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, conhecidas em Deus. E aí diz mais uma coisa aqui, ó, diante de Deus, pela oração de súplica, com ação de graça. Ou seja, quem cura nossas rejeições são Deus. É Deus. É Ele que cura todo sentimento, toda dor. E que o nosso coração venha estar o quê? Com o pensamento em Cristo.
com pensamento em Cristo. É isso que você vai ver em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7. Então, querida, eu quero dizer para você que a rejeição, ela traz o quê? Sentimento de isolamento, você não quer, né? Você fica isolado, por mais que as pessoas queiram, por mais que as pessoas te amam, você não entende. Pai, uma baixa autoestima que você não tem comparação. Você pode ser uma mulher linda, mas você não se acha linda. Você pode ser uma mulher inteligente, mas você não se acha inteligente. Você pode ser uma dona de casa excelente, com excelência, mas você não vê isso. Você só olha para o lado ruim das coisas na sua vida. A partir de hoje, comece a olhar para aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem de bom. Esse sentimento de rejeição vai cair por terra no nome de Jesus da tua vida. Esse mal vai ser destruído, que o Senhor vai mandar fogo nele no nome de Jesus. Às vezes você sente autoculpa por alguma coisa, né? Tudo isso faz parte desse sentimento de rejeição, querida. Então, lidar com a rejeição é algo desafiador. Aí eu quero dizer para você, tá? Que Jesus superou, né? Ele morreu e foi para o Pai, por nós. Eu quero dizer para você que o apóstolo Pedro também, ele sentiu esse sentimento, mas ele superou. Maria Madalena superou. Então, querida, nós também podemos superar. Quero dizer para você que na nossa mentoria pessoal, nós temos pautas de orações, nós temos direcionamento para que você tenha todo esse sentimento arrancado de dentro de você. E no final desse curso, nós vamos deixar para você tudo o que você precisa saber para que você venha para uma mentoria individual. Porque em um curso você vai abrir a sua mente, mas em uma mentoria individual você vai fazer todo um trabalho que você precisa fazer. Tá bom, querida? Agora eu quero te convidar a você ir para a nossa próxima aula. Porque na nossa próxima aula nós vamos falar sobre abandono. Muitas vezes você não se sente rejeitada, mas você se sente abandonada. Então eu te convido a fazer de você uma mulher limpa, uma mulher curada, que essas feridas venham sair de você. Eu te aguardo na próxima aula, tá bom, querida? Não deixa de assistir, tá? Encontre um tempinho e assiste, porque vai ser precioso para você. Te aguardo lá.